Mas para que a gente venha entender o que é igreja, precisamos folhear a Bíblia, precisamos, aleluia, meditar um pouco mais profundo para que a gente possa entender o que é o contexto da igreja. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus é tão maravilhoso que quando estava meditando esta tarde, porque amanhã foi corrido, não deu para me meditar pela manhã, e meditei hoje à tarde, aí Deus me dava essa palavra e falava comigo referente à chácara, ou referente à união que estava na chácara, para a glória e honra do Senhor Jesus. E ao correr dessa ministração, desse estudo, vocês vão entender o que eu estou dizendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para que a gente venha entender o contexto da igreja e o que é a igreja, a gente tem que voltar um pouco a Bíblia, e vou precisar aqui do obreiro para me ajudar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para a gente entender um pouco o que é a igreja, a gente tem que ir lá em Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Primeiramente, antes do irmão aqui, segundo como o pastor lê a palavra, eu quero dizer para vocês que tem alguns estudiosos e algumas teses, irmão Neto, aí no contexto no mundo, ou no contexto cristão, no contexto evangélico, que fala que existem duas igrejas, uma do Velho Testamento e uma do Novo Testamento. Mas eu vou trazer uma mensagem do Senhor que existe só uma igreja. Não existe duas igrejas. Existe uma igreja reunida que vai morar na Nova Jerusalém, que vai morar na terra prometida. Não existe duas igrejas. Existe uma igreja. Glória a Jesus. Existe um povo. Existe uma nação, que é o povo de Deus, que vai morar com Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para a gente entender, lê para mim, por gentileza, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Capítulo 12 da Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao 3, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Jesus. Primeira igreja, primeiro líder, vamos dizer assim. E se a gente voltar para o contexto de Noé, Noé foi líder da sua casa, pouco contexto, agora é líder de uma nação. E líder de uma nação, primeiramente, foi Abrão, ou Abraão. Glória a Jesus. Então, começa o contexto de igreja aí. A Bíblia diz e nos orienta que Deus, ele fala com Abraão e promete as promessas na vida de Abraão. Eu vou te dar uma nação. As famílias da terra será bendita, será abençoada, será próspera. Então, primeira igreja que dá para a gente entender, está aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo. No contexto que Deus fala com Abraão e tira ele da sua casa, da sua parentela, e leva ele, aleluia, para uma terra que ainda ia mostrar para o seu povo. Glória a Jesus. Então dá para você abrir mais um pouco a sua mente. Agora vamos lá para Gálatas,
para você entender mais ainda o que é igreja. Daqui a pouco eu entro no contexto. Você tem que entender logo o contexto para você entender aqui a palavra que a gente leu em nome do Senhor Jesus. Lá em Gálatas, glória a Jesus, capítulo 3, versículos 6 e 7, glória a Jesus. Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 6 e 7. E o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhes foi imputado como justiça. Verso de número 7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Glória a Jesus, glória a Deus. Para que a gente venha entender aí, Abraão, ele fez algo espetacular. O que foi que ele fez, igreja? Ele creu, irmã Senhora. Ele acreditou, irmão Heriberto. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus. Mas o interessante é que aqueles todos que creram, mas também foram através da fé. Continua lá em Gálatas, não sai de lá, não tem mais lá. O versículo 7 vai dizer aí, o versículo 7 vai dizer aí, ó, através da fé. A fé, a gente sabe que Abraão é o pai da fé. É tanto que Deus, ele fala para Zaqueu, quando Zaqueu está naquela árvore, que desce, que Deus pousa na sua casa, e diz, ó, chegou salvação nesta casa, através da fé de Zaqueu, ou do seu pai Abraão. Então todos aqueles que tinham fé da linhagem de Abraão, foi salvo e é salvo por ele também. Por quê? Porque é uma igreja, a igreja de Cristo na terra. Lá no versículo 26 do capítulo 3 de Gálatas, versículo 26 ao 29, vai trazer algo lindíssimo. Pode ler. Gálatas, capítulo número 3, verso de número 26 ao 28 ou 29. 29. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Todos. Isso, vai. Capítulo 3, verso 26. Isso. Sim, obrigado. Isso, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso. Amém? Glória a Jesus. Depois você vai ler outra vez. Então, a fé em Cristo Jesus. A gente pode ter uma dúvida na mente, né? A gente pode ter uma dúvida na mente sobre isso. Todos, irmão presbítero Bruno, igreja do Senhor, todos somos filhos de Deus. Todos. Se a gente volta ao contexto todos, está também o contexto do mundo. Mas porém dá para a gente entender uma coisa. Ele está falando aqui da igreja de Cristo, do povo de Deus, não o povo do mundo, mas o povo de Deus. Se observar que é em Cristo, que nós estamos em Cristo, a igreja que está em Cristo, o povo que está em Cristo é chamado filho de Deus. Olha o versículo 27. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Glória a Deus. 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Glória a Jesus. O que é que ele está dizendo? A igreja em si. Ele está dizendo que outra hora o povo judeu e até hoje crê mais e diz que a salvação, o Deus é dele. Não tem mais, aleluia, ou melhor, seja para mim ou para você. Não, a gente, para ele não existe. Ou melhor assim, para a gente, para o povo judeu, irmã Elisama, a gente não tem salvação, só tem salvação para eles. Mas está dizendo aqui, ó, está dizendo aqui, versículo 28, vai ler aí. Nisto não há judeu nem grego,
Não há servo que é escravo, nem livre. Todos. Então chegou até nós hoje. Então nós fazemos parte de algo especial, irmão Rafael. Aí você pode perguntar: que parte é essa, pastor? Da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Encerra aí com o versículo 29 para a gente ir para outro livro, para você entender o contexto da igreja. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória a Jesus. De Abraão, conforme a promessa que Deus prometeu a Abraão, não sei quantos mil anos atrás. Aleluia. Foi falado aqui, eu não sei qual foi o dia, mas eu me lembro, de geração em geração. Glória a Jesus. Então eu e você não está fora, aleluia, da família de Deus, desta igreja, aleluia, remida pelo sangue de Cristo, que vai morar nos céus, que vai morar na nova Jerusalém. Glória a Jesus. A gente voltando lá para Êxodo, vamos ler a palavra, irmão, aleluia. Capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 19, versículo 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes os meus concertos, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 6. Isso. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Glória a Jesus. Nós, primeiramente, tem uma orientação. Esses dois versículos têm uma orientação. Se nós guardar o mandamento de Deus e cumprir o mandamento de Deus, nós somos povo seu, peculiar, particular. Oh glória! Você sabe o que é particular? Aleluia! Então é propriedade de Deus, povo seu. Vão concluir ovelha do seu pai. Igreja, vamos mais além, porque se o tempo corre, a gente tem que ganhar tempo. Eu estou trazendo esses versículos para você entender o contexto igreja. Para depois eu vou entrar aqui nesse estudo em nome do Senhor Jesus. Mas entenda, lá em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. 1 Pedro, capítulo de número 2, verso de número 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Aleluia! Você pode dar glória ao Senhor Jesus Cristo. Isso é motivo da gente dar glória a Deus. Você sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos a geração eleita, povo santo. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é o contexto familiar que Deus tem com o seu povo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tem o melhor, igreja, para mim e para você. Ele tem, Ele continua tendo, aleluia. Ele nunca desistiu de mim,
você, mas o contexto igreja, o contexto familiar, aleluia, da parte de Deus. Mas só o versículo 10, mas aqui diz assim, eu vou ler, pode deixar. Vós que em outro tempo, ele está dizendo, ó, você, eu, que em outra hora, em outro tempo, em outros anos, não servia e não participava dessa família, não era membro dessa família, não era irmão, não era tio, não era primo, não era pai, não era mãe, aleluia, não participava desta família. A gente não participava porque muitas vezes a gente não tinha o conhecimento. Mas agora o versículo 10 está dizendo, ó, não ireis povo, mas agora sois povo de Deus. Você saiu de lá, oh glória. Deus mudou o contexto da tua vida e está dizendo agora, você está participando da melhor família. Aleluia. Que família é essa, pastor? É a família, aleluia, que vai levar eu e você a uma cidade santa, a um lugar que não vai ter mais dor, a um lugar que não vai ter mais amor, a um lugar que não vai ter mais tristeza. Aleluia. É a família que Jesus está reunindo, é a nação que Abraão recebeu lá atrás, que ele está unindo, aleluia, para levar para a mansão celestial. Que não tenhas ou não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Agora eu e você alcançou a misericórdia de quem? De Cristo, de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 8 a 11. Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 8 ao 11. Isto não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Glória a Jesus. Então tudo veio no contexto de quem? De Abraão. Começo de tudo. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, vamos dizer assim, a igreja militante na terra. Então a gente sabe que a partir de hoje vamos saber que não existe duas igrejas. Não existe a igreja do Velho e do Novo Testamento. Existe uma igreja. Uma igreja. E eu sou participante dessa igreja. Aqui tem mais gente que participa dessa igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Para a gente encerrar esse ensinamento da igreja, para a gente entrar no contexto aqui ou no estudo, eu quero, lá em Gálatas, você voltar lá para Gálatas para a gente encerrar, capítulo de número 6, e o versículo de número 16. Gálatas capítulo 6, verso 16. Isso. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre ele e
e sobre o Israel de Deus. Simplesmente você entendeu que a palavra do Senhor está nos orientando esta noite. O último versículo que a gente leu de Gálatas, capítulo 6, versículo 16, está falando agora o quê? Fala de novo aí, em nome de Jesus. E a todos quantos vai andarem conforme esta regra, andarem conforme a regra. paz e misericórdia sobre o Israel de Deus. Glória a Deus. Deu para tirar alguma dúvida ou tem alguma dúvida na sua mente ainda sobre a igreja? Amém? Deu para entender? Amém? Glória a Jesus.